Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável, esse nosso programa semanal falando sobre saúde, que é um assunto que interessa a todos nós, como vocês sabem. Esse programa é patrocinado pela Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas, que sou eu. Muito bem, hoje eu estou trazendo aqui o Dr. Alisson Brito, ele é fisioterapeuta, ele se formou na UFRN, excelente profissional, já me tratou inclusive, tive dores de coluna no pescoço, muita tensão envolvida, e Alisson fez algumas sessões e me resolveu muito bem, graças a Deus, até hoje. Eu estou trazendo o Alisson aqui porque a gente vai conversar um pouco sobre terapias complementares, PICs. E aí a gente vai perguntar que PIX é esse, aquele das contas bancárias? Não é, ele vai explicar isso pra gente. Por favor, Alisson, fale com os nossos ouvintes. Olá, mais uma vez assim, é uma honra estar aqui. A honra pela nossa. Segunda vez, Sim. assim, com uma pessoa totalmente especial que eu me inspiro, cara. Mais uma vez é uma honra estar aqui. Então eu digo a vocês, não é normal sentir dor. Então não vivam sofrendo com as dores. Sim. Dentro disso, para tratar essas dores, eu busquei conhecimento e atualmente o que eu tenho achado mais resultado são as práticas integrativas complementares. E sim, PICs. as PICs. Práticas integrativas complementares. Alisson é um rapaz que está sempre estudando e eu admiro bastante isso. Mas, Alisson, vamos direto ao assunto. Quais terapias seriam essas? Você me falou antes de começarmos o programa sobre acupuntura, auriculoterapia, cristais, aromaterapia, cromoterapia. Me fale um pouco mais disso daí. Dá uma geral que depois a gente vai entrar um pouco mais profundo. Eu vi que você trouxe muitas coisas hoje para nos demonstrar, inclusive um laser que você usou em mim isso daí também, não é? E tem algumas coisas novas aqui, algumas agulhas de acupuntura. Fala um pouco disso, como é que tem sido o seu resultado? Você também estava falando, inclusive, sobre que alguns pacientes com fibromialgia e alguns outros problemas, você tinha uma certa dificuldade de tratar somente com a fisioterapia normal, né? E de repente, através dessas outras técnicas, a coisa andou muito rápido, às vezes tratando em questão de minutos, né? Fala um pouco mais pra gente, por favor. O interessante é isso, cara. Se você aplicar a técnica correta, você vê aquele resultado aí, 30 segundos, 1 minuto, você já vê o benefício. 30 segundos. Positivo. Você já vê o benefício. Dentro das PICs eu já trabalhava com a quiropraxia, né? Certo. Porque a PICs, ela são N coisas. Certo. Então eu já trabalhava com a quiropraxia. Sim. Só que a quiropraxia demonstrava um limite. Uhum. Eu só conseguia tratar adultos jovens. Uhum. Então, como é que eu ia tratar uma vozinha de 80 anos com dor nas costas? Como é que eu ia tratar uma senhora de 70 anos com dor no joelho, que ela não conseguia se levantar, que ela não conseguia fazer os seus afazeres de casa, né? Então, as PICs me abriram esse leque, essa limitação que eu tinha, porque eu me especializei muito em coluna, então eu tinha uma limitação. E até mesmo com os cursos que eu tinha, às vezes eu chegava e não conseguia resolver o paciente. O paciente estava travado, acamado, e eu não conseguia aplicar uma técnica efetiva que eu visse a melhora ali e logo. E a pessoa realmente reconhecesse, isso deu certo, então vale a pena para mim investir. Perfeito. Então tinha essas limitações e com isso, a maioria dessas limitações foram sanadas e eu venho colhendo bastantes resultados favoráveis e significativos. Muito bom. De muitas coisas que você me falou que já está fazendo, eu tenho uma curiosidade muito grande, eu queria que você explicasse, com certeza, o nosso público também, sobre a acupuntura. Como é que funciona isso? A gente sabe que tem algumas agulhas, mas a pessoa, umas agulhinhas, coloca ali, colar. Lógico que tem toda uma ciência por trás disso. Como é que funciona isso? Como é que funciona? A palavra é essa mesmo, não tem outra. Vamos lá. Se você quer trabalhar com agulha e acupuntura, você vai trabalhar com a medicina tradicional chinesa. É uma das linhas. Pois não. Essa linha, ela vai estabelecer que pelo corpo circula-se energia. Tá. Essas energias, elas circulam por meridianos. São 12 meridianos no corpo, certo? E alguns pontos extras. Disso você vai ver na acupuntura esse fluxo energético. Então, o que é que ela vai tratar? Ela vai tentar balancear esse fluxo energético.
Porque, segundo a acupuntura, se você está sentindo algum sintoma, isso é um desequilíbrio. Então, nós temos que identificar onde está esse desequilíbrio e tentar balancear esse equilíbrio de acordo com os meridianos afetados. Então, com base no estímulo, com a agulha no ponto, né? Porque você tem esse meridiano, e esse meridiano, eles são linhas que passam pelo corpo, só que, segundo a matemática, um conjunto de linhas, uma linha é um conjunto de pontos. Então, nesses pontos que passam nesses meridianos, ao se colocar a agulha ali, você gera o estímulo no ponto e você espera uma resposta de acordo com esse estímulo. Certo. Seja esse desbalanceio pode ser uma questão emocional, pode ser relacionada à dor, pode ser N sintomas, pode ser um sintoma localizável ou um sintoma global. Por exemplo, eu tenho ansiedade, eu não tenho como localizar a ansiedade. Certo. Mas se eu tenho uma dor no joelho, eu tenho como localizar uma dor no joelho. Certo. Então, por estimular um conjunto de pontos específicos, você pode encontrar resultado para tratar o sintoma daquele paciente, buscando o quê? O equilíbrio. O que a gente ouve é que às vezes você usa, não sei se é assim mesmo, né? Me corrija se eu estiver errado. Você tem uma dor, por exemplo, no joelho, e de repente você está fazendo estímulos em pontos completamente distantes na medicina alopática, normalmente se fala em trigger point, que é de gatilho, né? Teria alguma coisa a ver com isso? Tipo, você estimula, sei lá, eu tô falando bobagem, tá? Mas só para ter uma noção. Você está estimulando com agulhas no ombro para tratar uma dor no joelho, alguma coisa desse tipo. Isso é possível? Atualmente é o que eu estou fazendo e colhendo melhores resultados. Antes eu trabalhava com acupuntura focada. Então ela com pontos locais. Eu tinha uma dor no joelho, então eu ia tratar a dor no joelho com os pontos específicos. Tá bom. Só que o que acontece? Se eu estou com a dor no joelho, eu vou gerar um estímulo para irritar esse ponto. Entendi. Né? Então eu posso estressar ainda mais essa área. Entendi. Como é que eu mostro que uma técnica é efetiva? Se você está com a dor no joelho, eu vou lá no seu cotovelo ou na sua mão. Interessante. E se aquele joelho melhorar, então está relacionado. Por quê? O que é que acontece? Essa última técnica que eu estou empregando, ela é uma técnica de equilíbrio. Então, se eu tenho os meridianos que passam no joelho, aqueles meridianos estão sendo afetados. Então, eu tenho outros meridianos que estão em desequilíbrio. Eu tenho que achar esses meridianos e equilibrar para que aqueles meridianos que estão lá no joelho se equilibrem e sanem os sintomas. Porque a dor é um sinal de alerta. Ela está dizendo que algo está errado ali, está afetado. Então, vamos identificar o que está afetado. Se você acertar, aquilo vai se equilibrar e aquele sintoma vai ser sanado. Perfeito. E você estava me falando também que pessoas que têm um certo pavor de agulhas, apesar de que são agulhas extremamente finas, e as pessoas que costumam fazer esse tipo de procedimento costumam dizer que normalmente não sentem picadas de agulha. Eu, por exemplo, sou uma pessoa frouxo demais para a parte de agulha, mas mesmo assim tem outras possibilidades. Você estava falando, você quer demonstrar um pouco disso para a gente? Você tem o laser que você trouxe aqui para a gente. Para aqueles que estão em casa, que estiverem vendo o aplicativo de algumas das rádios que podem ver, né? Vocês vão poder ver isso. Algumas outras rádios acho que não vão ter esse aplicativo, mas não custa nada depois vocês procurarem lá no nosso podcast, que é o podcast Papo Saudável lá no YouTube, e que vocês vão poder ver essa entrevista e ver, não só ouvir, né? E consequentemente ver essas coisas que a Alisson vai mostrar para nós também. Você pode demonstrar alguma dessas coisas, Alisson, para ver como é que seria essa substituição de agulhas? Com certeza, ainda vou fazer mais simples ainda. Porque o que é que acontece? A gente precisa estimular o ponto. Não necessariamente precisa ser com laser, com agulha. Você pode gerar um estímulo até com um grão de arroz. Entendi. Certo? Então vamos fazer o seguinte, a gente pode estimular com o dedo. Interessante. Só que o que acontece? Você tem que estimular esse ponto, ele vai levar de 3 a 5 minutos por estímulo, por ponto, certo? Então vamos lá, você que está com dor de cabeça, enxaqueca, dor lombar, agora só a dor lombar nas costas, ela sem irradiar para a perna, certo? Certo. Então vamos lá, nós temos o dedão e temos o dedo indicador. Certo. Certo. O dedo indicador chegando para a mão, certo? Nós temos esse osso aqui, segundo metacarpo, ok? Perfeito. Quando você corre para cá, vai ver como se fosse uma bolinha. É a extremidade da articulação. Perfeito. E você correndo para cá, vai ter outra terminação. Pois não. Se você pegar onde está nessa bolinha aqui, ó, e começar a comprimir, certo? Esse aqui é um ponto, se você pegar pela acupuntura tradicional, IG3. Se você ver pela acupuntura do Mestre Tung, é Lingu Dabai, esses dois pontos.
certo? O Ligu e o Dabai. Se você ficar comprimindo esse ponto aqui, se você tem enxaqueca, essa dor, geralmente, esse ponto que você tem que comprimir, se a dor ela tá do lado direito, você vai estimular a mão esquerda. Então, comprimindo esse ponto de 3 a 5 minutos, espera-se que você tenha uma redução nos sintomas. Muito Enxaqueca bom. E dor lombar. Tanto esse quanto esse. Tem que estimular os dois. As duas dores. A lombar e também a enxaqueca. E enxaqueca. Nesses dois lugares que você acabou de demonstrar para nós. Tem Acho que a câmera está pegando aí direitinho, né, Arildo? Maravilha. Tem que ser estimulado os outros pontos, mas esse aqui já dá um bom começo, né? Tá perfeito. Tem uma sequência de pontos que você tem que estimular. Mas se você estimular esse ponto aqui e esse, de 3 a 5 minutos, espera-se que sane, ou seja, ou se reduza os sintomas. Fiz o estímulo com o dedo. Estímulo com a agulha. Vamos lá. Fez a limpeza, certo? Antes aqui passei o algodãozinho com álcool. Certo. Vamos lá, agulha. Segura aí, pode pegar. Bastante fina. Muito fino mesmo. Essa aqui é uma agulha 0,20, cara. Ela é bem fininha. Entendi. Certo? Todas elas são estéreis. Achei o ponto. Interessante. Superficial. Superficial. Que foi aquele ponto que foi estimulado com agora há pouco, né? Que você estava usando. Então, ao invés daquele estímulo, também poderia ser feito por você com essa agulha. Esse aí como é que eu diria? Substituiria aquela massagem de 3 a 5 minutos. É isso? Isso. Perfeito. O tratamento com agulha seria esse. Perfeito. Certo? Eu entendi. Existiria outros pontos. Esse aqui é só algum básico que já vai dar um resultado. Perfeito. Com agulha, eu tenho que deixar pelo tempo também. Então, isso aqui, se eu usar a técnica do mestre Tung, seriam 10 minutos. Se for a técnica normal do método de equilíbrio, 30 minutos com agulha, certo? Maravilha. Me fale mais sobre que tipos de tratamento. Você consegue tratar, através da acupuntura, também problemas, vamos chamar de internos, tipo, sei lá, problemas de pessoas que costumam ter cólicas. Não estamos falando mais de músculos, né? Agora estamos falando de cólicas, sei lá, mulheres, cólicas durante a menstruação, ou ainda pessoas que costumam ter intestino preso, essas coisas todas. Essas coisas a acupuntura consegue tratar também? Ela ajuda de alguma forma com essas dores? Com certeza. Interessante. Com certeza. Tem uma técnica que é chamada de equilíbrio global, certo? Dependendo das queixas do paciente, nós escolhemos a sintomatologia e de acordo com a sintomatologia a gente vai fazendo o tratamento. Teve uma paciente que ela assim, se surpreendeu, chegou até para conversar com o médico meu amigo, ficou surpreso, porque ela estava tendo crise de fibromialgia e com tratamento para fibromialgia ela disse, meu refluxo sumiu. Interessante. O refluxo? Meu refluxo sumiu. Muito legal. Porque, como eu disse a você, é uma técnica de equilíbrio. Interessante. Então, por trazer o equilíbrio para o corpo, aqueles sintomas que ela estava sentindo começaram a ser sanados. Né? Então, geralmente é um padrão frontal. Né? Então, cólica, endometriose, né? Que é algo assim bastante incômodo. Inclusive, minha esposa sofria com isso e está tendo excelentes resultados. Enxaqueca, que é uma doença crônica assim, que não tem cura e você tem que ficar tomando o remédio. Sim. Então, reduziu bastante as crises. E tem sido norte. Geralmente, a prática integrativa complementar, o pessoal só procura quando tenta várias coisas, não acha o resultado esperado, aí começa a caminhar para ela. Ou seja, parece que é a última escolha. Entendi. É a última escolha. E, na verdade, por ser complementar, ela é para trabalhar junto. Certo. Por exemplo, eu pego uma pessoa com crise de coluna. Tratamento para coluna, manutenção, é movimento. Se ela está em crise de coluna, é porque a coluna dela não está se mexendo direito. Só que o que acontece? Ela está travada. Eu não consigo aplicar nenhuma técnica porque está irritado aquele local. Certo. Com os pontos específicos, aquela sintomatologia, ela reduz, a pessoa começa a se mexer, vai conseguir fazer os exercícios, vai conseguir restabelecer o movimento da coluna,
vida de fé, vida Isso que é segue. interessante que o que está sendo falado agora é exatamente que você que está nos ouvindo, você não vai abandonar seu tratamento, não é assim que funciona. Né? Você vai incorporar um tratamento que vai permitir que o outro também funcione adequadamente. Nós não estamos dizendo de forma alguma que a medicina alopática não funcione ou algo parecido, de forma alguma. E a própria fisioterapia tradicional, ocidental, né? Tradicional ocidental. Então em conjunto isso acontece de forma que a coisa vai funcionando melhor. Não é isso mesmo, Alisson? Positivo. O ideal é trabalhar em equipe, objetivando sempre o melhor resultado para o paciente. Então você consegue também aliviar dores, por exemplo, de pacientes que têm DTM. A DTM, com certeza, a acupuntura tradicional chinesa deve ter alguma coisa relacionada a isso, né? Tem muitos pacientes que sofrem muito com isso. Provavelmente. Não tive nenhum paciente característico. Tá. Porque eu estou focado muito no SUS. Né? Eu estou entendi. baseado no SUS. Então, quais são os problemas que eu trato? Coluna, Certo. Joelho, Certo. ombro, pescoço. Por último, agora apareceu uma paciente até com questões emocionais que estavam refletindo no corpo, que é a psoríase, né? A Certo. psoríase, ela tem um gatilho emocional. A acupuntura também pode tratar isso. Com certeza. Interessante. Com certeza. Sabendo que cada paciente é um paciente, então tem que ser analisado individualmente, faz-se a aplicação e observa. E eu nunca chego para o paciente e digo, isso é bom para você. Eu digo, vamos tentar? E você vai me dizer o que acontece. Cada paciente que eu vou atender, eu pergunto, o que é que você está sentindo? E na prática você tem conseguido resultados realmente interessantes. Por exemplo, você gosta muito disso e eu acho fantástico, aquela história de mensurar a dor. Então, numa escala de 0 a 10, quanto você está sentindo, né? E o paciente normalmente ele vai chegar para você e vai dizer assim, estou sentindo uma dor tipo 10 seria o máximo possível e 0 dor nenhuma. E eu estou sentindo uma dor tipo 8. Aí você estava me falando, inclusive, antes da gente começar, que às vezes o paciente chega com uma dor tipo 8 e ele desce para uma 3 rapidamente, em pouco tempo, não é assim? Quando não zera. Quando não zera. Quando não zera a dor. É sempre importante a gente fazer a mensuração. Até para quê? Para a gente ver o resultado do tratamento. E quem diz isso não sou eu, é o paciente. É tanto que eu chego para ele, qual é a sua dor? Dor 8. Faço a aplicação. E agora? Quando a gente não verifica a funcionalidade, porque o que acontece? Se eu estou com dor no joelho, geralmente eu não consigo agachar, não consigo sentar. Quando eu fico em pé, eu sinto dor. Então, eu peguei muitos pacientes que eles não conseguiam agachar, não conseguiam, às vezes, nem colocar o peso sobre o joelho, né? Fazer a descarga do peso, estava andando com muleta. E quando você faz a aplicação, a pessoa agacha na sua frente. Então, às vezes, eu não preciso nem mensurar a dor, só de ver o resultado. Na primeira sessão, assim. Quantas sessões normalmente um paciente com dor de coluna, como é isso que você estava falando aí, ele precisa para chegar numa situação de, vamos chamar de normalidade? Ou seja, viver uma vida digna, normal. Existem pacientes que são excelentes condutores. Você vai fazer uma aplicação, aquele paciente talvez nem volte a andar. Já estou sabendo, você me disse, 5%. E existem os pacientes que são maus condutores. Ele vai aplicar, no outro dia vai surgir a dor. Só Também que a 5%. maioria são 5%, só que a grande maioria são médios condutores. Perfeito. Então é interessante observar como o corpo do paciente se responde. Então normalmente se faz 3 sessões para traçar com o mestre o comportamento. Depois dessas 3 sessões, talvez o paciente precise na próxima semana, talvez com 15 dias, talvez no próximo mês. Sabendo que não é só acupuntura, o problema é coluna, então você vai fazer a sessão, saiu da sessão aqui, você vai para casa e vai fazer os exercícios. De 2 a 3 vezes no dia. Vai retornar daqui a 48 horas. Observa como é que está a dor, está fazendo os exercícios. A dor, espera-se que ela volte, mas não com a mesma intensidade. Faz a nova aplicação, vai para casa, faz os exercícios. Se a dor não for de maior intensidade, ela pode voltar até na próxima semana, né? E quando fecham as 3, a gente traça o perfil do paciente. Você só vai precisar daqui a 1 mês. Tem pacientes assim que a gente surpreende, que são super condutores, que com a sessão sumiu a dor desse paciente. Mas assim, não é o que seja esperado. Porque o que acontece? Quando nós nascemos, bebezinho lá, ele cai, se machuca, logo se recupera. Então você está cheio de energia, seu corpo tem alta capacidade de se mexer, né? Teve o sopro de vida lá. Com o passar do tempo, esse fluxo de energia ele vai reduzindo até que o fôlego sai. Do pó viemos, do pó voltaremos. Nesse percurso, quando você adoece, você sai dessa linha de tendência. Se for uma gripe, um resfriado,
você logo fica curado. Ele volta para a linha de tendência, se resolveu. Só que o que acontece? Existem problemas crônicos, onde você desce muito dessa linha de tendência e não consegue acompanhar ela, retornar. Por quê? O seu corpo não vai gastar a energia necessária, porque não é interessante para ele. O corpo é muito inteligente. Ele tá vendo que está tentando resolver e não consegue. Então, você vai ficar com um problema crônico. Aí uma dor crônica de coluna. Então, o que é que a gente tenta fazer com a acupuntura? Tentar colocar o paciente para aquela linha de tendência, ou mais próximo dela. Ele vai descer um pouquinho e a gente vai tentar empurrar de novo. Até ele achar aquela linha de tendência e a gente, com manutenção, ele se mantenha lá. A gente falou agora há pouco sobre... nós estamos direcionando bastante, pessoal, as terapias complementares, PICs, né? E a gente direcionou muito para a acupuntura. Eu já sei até qual vai ser o nome desse programa que Arildo vai colocar aí, né? Vai ser relacionado à acupuntura, porque o tema está sendo muito interessante e a gente está usando todo o tempo basicamente para falar disso. E eu queria até convidar a Alisson para ele voltar ainda no programa, num outro programa, para a gente falar sobre as outras PICs, né? As outras terapias complementares. Mas vamos continuar com a acupuntura. Pelo que você estava falando, a questão até emocional. Então, um paciente que é ansioso, tendência de depressão, que hoje está virando o mal do século, né? As pessoas estão cada vez mais tristes, infelizmente, se sentindo solitárias, mesmo rodeada de pessoas, e com um sono de uma qualidade péssima, com hábitos ruins. Nós falamos disso, inclusive, no outro programa, né? E a acupuntura, como é que pode ajudar pessoas desse tipo, Alisson? Questões emocionais são N-fatoriais. A acupuntura ela consegue dar uma brecha para a pessoa conseguir enxergar melhor aquela condição. Vamos dizer aqui, em outro momento, no primeiro programa que eu estava aqui, eu falei sobre você estar com a ideia fixa na cabeça, com os pontos específicos, faz que aquela ideia se abre e você consegue enxergar da melhor forma. Então, ela consegue, assim como o medicamento, assim como a psicoterapia, ou seja, ela é um adjuvante, então ela pode ser usada em conjunto. Tem um paciente, ele está fazendo terapia, ele está sendo difícil se abrir, enxergar melhor o problema, então aí o psiquiatra entra com a medicação. A acupuntura, ela simplesmente vai deixar o paciente mais aberto para enxergar aquele problema. Se você tem uma ideia fixa, aquela ideia fixa ela deixa de lhe incomodar e você consegue enxergar melhor. Se você está fazendo uso de medicação e quer desmamar, a acupuntura vai ajudar nisso, porque como você vai equilibrar, então tende-se ao seu corpo se equilibrar. Isso vai chegar nos níveis da bioquímica, tentar se equilibrar. Mas como eu disse, é um tratamento conjunto. Você disse, só a acupuntura vai resolver. Entendi. Né? Porque eu comecei a trabalhar com a acupuntura. Eu tenho um temperamento muito explosivo. E a acupuntura me deu a oportunidade de trabalhar isso. Às vezes eu sentia aquela angústia do peito que eu não sabia como resolver. E a acupuntura, não com agulha, mas com tratamento aqui com moxa, certo? Que é considerado hoje agulha quente. Isso aqui é um bastão de artemisia. Moxa. É um bastão de lã japonesa com Artemisia vulgaris. É uma planta. Você aquece, vai acender isso aqui, certo? Ele vai ficar quente e você vai estimular os pontos. Em pontos específicos, mais precisamente na coluna, aquela sensação que você sentia de angústia no peito e aperto, ela simplesmente vai se dissolvendo e você vai ficar mais apto a entender. Super, Alisson, o nosso tempo acabou do programa de hoje. É o que eu estou te falando, o negócio aqui passa rápido demais. Você já está convidado para fazermos um outro programa e onde a gente vai tentar complementar o que faltou desse aqui em relação à acupuntura e falar das outras terapias complementares. Por favor, se despeça dos nossos ouvintes para que então eu possa fechar esse programa. Fica à disposição para mais uma vez estar aqui. A gente está sempre buscando trazer informações relevantes aos espectadores. Maravilha. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato lá no Instagram, Alisson Brito Físio. Alisson com A ou com H? ALYSSON. Vai aparecer aqui embaixo, né? O Super Arildo vai colocar isso com certeza. E qualquer dúvida em relação ao telefone, vocês podem ligar para nós também na Dental Clínica 999-816640. Será uma honra passar essas informações também. Pessoal, muito obrigado.
Quero ver vocês e ouvi-los também durante a semana, mas nós nos vemos na próxima semana. Fiquem com Deus, um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.